Boa tarde, Renata, tudo bem? Nosso convidado de hoje fez especialização em ortodontia e implantodontia, mas trabalha exclusivamente com harmonização facial. Ele também é diretor e professor da Facial Academy, plataforma com o maior curso de harmonização orofacial do Brasil. É diretor técnico de clínicas odontológicas em Cascavel, Paraná e em São Paulo. E hoje está iniciando o projeto de clínicas da Academia da Face. Eu tenho a honra de receber em nosso Conexão Social o presidente do Instituto William Ortega. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, Dr. William. Que prazer te receber, viu? Prazer é todo meu estar aqui, Eunice. Esse programa que vem grandes nomes aí que eu acompanho. Então é uma honra gigantesca saber que meu trabalho me trouxe até aqui e que tem essa visibilidade de um trabalho aí que tem atingido o Brasil todo. Sim, doutor, você é um sucesso. A gente sabe que você hoje é um doutor que atende celebridades e tem uma história, uma jornada admirável, né? E é por isso que você está aqui hoje, para contar a sua história. As pessoas vão saber como é que alguém chega no sucesso, como você chegou. Você vai poder dar dicas, né? Para os jovens aspirantes até mesmo da profissão. Mas eu queria que você já começasse falando como foi sua trajetória, né? Como que você teve, antes de tudo, né? Antes de você mesmo entrar para faculdade, escolher sua profissão, quem era o William? Então, Eunice, hoje as pessoas me veem como um profissional de sucesso e tenho a honra de receber esse elogio com muito carinho, mas nem sempre foi assim. No começo eu iniciei com muita dificuldade, eu venho de uma família do interior do Paraná, moro hoje em Cascavel, divido minha agenda entre Cascavel e São Paulo, mas eu nasci em uma cidade chamada Tupãssi, e eu morava em um distrito de Tupãssi, que é uma cidade que deve ter uns 500 habitantes, é um distrito mínimo. Então eu nem nasci lá porque não tinha hospital, eu tive que nascer em Tupãssi e vivi minha vida toda lá em JS. Até os 14 anos, vivi lá com uma vida muito simples, a minha família não tinha grande condição financeira, sempre foi tudo muito batalhado, sempre foi tudo com muito carinho que os meus pais tentavam criar a gente, tenho mais 2 irmãs. E cresci no sítio, brincando, desde criança sempre ajudei meus avós na roça, ajudava minha avó a pegar ovo no sítio, então foi uma vida muito simples, muito pacata. Com 14 anos, eu resolvi que eu teria que fazer alguma coisa, eu já comecei a ter alguns starts de que realmente eu precisaria fazer alguma coisa para mudar de vida. Porque eu não queria aquela vida pacata da cidade pequena, eu não queria me manter ali, porque ele não tinha perspectiva de profissões. Então eu comecei a pensar em coisas que eu pudesse fazer para tentar evoluir. E como eu estava no meio agrícola, eu pensei que aquilo ali seria minha vida profissional, seria aquilo que eu seria apaixonado. Então eu fui buscar uma escola agrícola em Rio do Sul, Santa Catarina. Uma cidade vizinha, né? É um pouco distante, dava 800 quilômetros de Cascavel. Até esse momento você nem passava pela cabeça que escolheria a Jamais, odontologia. não tinha ideia do que era odontologia. E quando eu falei de sair de casa com 14 anos, os meus pais abominaram a ideia, eles não queriam de forma alguma. Mas eu sempre fui muito persistente, eu sempre fui muito batalhador desde criança. Então a minha mãe me apoiou muito com a minha decisão. E aí minha mãe me ajudou a comprar passagem para ir fazer o teste na escola, porque é uma escola bastante concorrida no Brasil, uma escola federal, e tem um ensino muito bom. Então minha mãe ajudou a me ajudar a ir lá fazer o teste, sem contar para o meu pai no início, para ver se ia passar ou não, para não criar aquele conflito já de início. Eu fui, passei, e aí contei pro meu pai no começo ficou resistente, mas logo após ele foi lá conhecer para me matricular e acabou amando a escola e me deixou ir trabalhar lá e estudar na escola agrícola. Então eu fazia a escola do ensino médio durante a manhã e durante a tarde fazia ensino técnico em agroecologia. Então a gente estudava sobre plantações, cultivos de culturas, lidava com animais, então eu realmente estava seguindo esse caminho da vida agrícola. Sim. No terceirão, e eu tive uma base, tive um conhecimento muito bom nessa escola, porque meus professores eram muito bons. Então, acabei tendo um ensino que eu não teria na minha cidade no interior. Então, quando chegou no terceirão, chegou a época da decisão do que a gente gostaria de seguir para a vida toda. E a gente fazia aqueles testes vocacionais, porque realmente, assim,
não tinha uma certeza absoluta, parece que não me completava aquela questão daquela vida agrícola, de animais, de sítio, apesar de gostar muito daquilo, mas não me completava. Então fiz alguns testes vocacionais e sempre aparecia muito a área da saúde nos meus testes. E aí comecei a estudar sobre aquilo que eu poderia gostar e acabei escolhendo a odontologia. Aí apareceu a odontologia na sua vida. Isso. Inicialmente, também você achou, vou tratar das pessoas, como é que foi? Então, no começo, era um mundo muito diferente, porque assim, quando eu iniciei a faculdade, eu pesquisei muito o que era odontologia. Eu sempre falo que a odontologia é quem me escolheu, não foi eu quem escolhi ela, porque eu entrei meio de cabeça sem entender exatamente como era, mas aquilo me chamava atenção e eu gostava. E pensa só, Eunice, quem normalmente o pessoal da odontologia é o pessoal de cidade grande, é o pessoal que já tem família da área da saúde, filhos de médicos, dentistas. Sim. Então eu saí lá do interior, do sítio, e caí no meio de uma sala com um monte de pessoas de cidade grande. Então no começo eu não me identificava muito, foi difícil fazer amizade, mas depois de um tempo eu comecei a gostar cada vez mais. No primeiro ano, eu não tinha certeza da minha escolha. Eu pensava, será que realmente é isso que eu vou querer pro resto da minha vida? Será que eu tô gostando da odontologia? Mas aí eu comecei a fazer amizades, eu comecei a conhecer melhor a odontologia e comecei a me apaixonar cada vez mais pelo assunto. Então, daí em diante, a partir do segundo ano de faculdade em diante, eu realmente caí de cabeça e comecei a me apaixonar por aquilo. Que bacana. Nessa época, depois de formar, né, você morou longe dos seus pais, você começou a trabalhar, já abriu seu consultório, foi trabalhar para alguém? Como é que foi? Então, Eunice, quando eu me formei na odontologia, eu me formei tendo a certeza de que eu queria ser endodontista, que a endodontia é o tratamento de canal dentro da odontologia, porque eu tinha uma professora fantástica, ela era uma mulher maravilhosa, era uma pessoa que incentivava muitos alunos, ela demonstrava muito a paixão dela por aquele assunto. Então eu saí da faculdade jurando que eu queria aquilo para minha vida. Aí eu até brinco que depois que eu saí da faculdade eu descobri que eu não gostava da especialidade, eu gostava era da professora. E aí eu fiz uma atualização em endodontia e aí encontrei uma clínica que precisava de um endodontista, porque eu achava que era aquilo que eu queria. Então busquei uma clínica que precisava. Como eu saí da faculdade, Eunice, assim, realmente com muita dificuldade. Eu passei a faculdade toda com dificuldade financeira muito grande, pensando em desistir em vários momentos, realmente pela questão financeira, porque a odontologia, ela gera custos muito altos. Sim, a gente tem que cursos comprar... mais caros. É caro, caro demais. A gente tem que comprar materiais muito caros. Então, eu tinha que fazer alguma coisa para me manter na faculdade, para conseguir me formar, mas eu não podia depender dos meus pais. Eu sempre entendi muito bem a situação deles, então eu não queria fazer uma exigência, cobrar deles aquilo que eles não poderiam me dar. Sim. Então pensei, o que eu posso fazer? Eu estou estudando integral, eu não consigo trabalhar. Como eu posso adquirir uma renda para conseguir me manter na faculdade? Então eu comecei a buscar lojas, pizzarias, restaurantes que pudessem me dar um trabalho, pelo menos de final de semana, para eu ganhar um dinheirinho, para eu conseguir ajudar de alguma forma e me manter. Então eu encontrei uma pizzaria em Cascavel, que eles precisavam de freelance para garçom, para atendimento de caixa, para finais de semana. Então eu trabalhava na sexta, sábado e domingo, das 6 da tarde, 6, 7 da tarde, até meia-noite, para conseguir juntar meu dinheirinho para ajudar a pagar aqueles materiais. Tive que conversar com muitos professores, porque realmente assim, eu precisava de materiais muito caros e que eu não conseguia comprar. Então, tenho uma gratidão muito grande por vários professores que entendiam minha situação e que falavam, William, se você não trouxer tal material na aula, a gente não vai ligar, vem, aprende junto com a gente, usa junto com os colegas. Então, eu consegui, assim, dessa forma, batalhando, sofrendo, consegui me formar. Quando eu me formei, minha situação já estava pelo pescoço, eu não tinha condição nenhuma para montar um consultório odontológico. E eu precisava sair da faculdade e já começar a trabalhar em algum lugar para conseguir realmente me manter. Então, conversei com os coordenadores da faculdade, com os diretores, eles adiantaram a minha colação de grau, então eu me formei imediatamente, já colei grau, dentro de gabinete mesmo, e uma semana depois já estava trabalhando nessa clínica que precisava de um endodontista. Já começou a pôr a mão na massa? Na hora. E aí, essa clínica era uma clínica popular lá de Cascavel que estava iniciando. Então, o salário era muito baixinho, era uma clínica que estava no começo, é uma clínica popular que acaba oferecendo tratamentos muito baratos, então eles não conseguiam pagar o profissional de uma forma tão legal, mas eu já conseguia me manter.
Então eu ganhava lá um saláriozinho mensal, onde eu conseguia pagar o aluguel, me alimentar, mas não conseguia passar muito além disso. Era o básico para sobrevivência. E comecei a estudar muito e trabalhar muito, e comprei a briga da clínica, ajudei a clínica a crescer, e eles abriram uma segunda unidade. E como eles começaram a ter percepção do quanto eu comprava a briga e vestia a camisa pelo meu trabalho, eles me ofereceram a possibilidade de abrir a outra clínica e fazer o gerenciamento da outra clínica. Sim. Então, nesse momento, eu já consegui ganhar um salário um pouco melhor. E aí eu comecei a tentar me especializar para conseguir, com a minha especialização, ganhar um dinheirinho melhor também. E comecei minha primeira especialização, que é a ortodontia, que é o tratamento com aparelho ortodôntico. Sim. Né? Então, fui para essa clínica, comecei a ganhar melhor, fiz minha primeira especialização, e aí minha irmã começou a perceber a minha dificuldade, o quanto eu batalhava e o quanto eu ganhava pouco por tudo aquilo que eu batalhava. Ela falou: William, agora você já ganha um dinheirinho, já está fazendo sua especialização. O que você acha de eu batalhar daqui, você de lá, e a gente abrir uma clínica juntos aqui na minha cidade, que é Corbélia, que é o interior do Paraná, para tentar mudar um pouco essa situação, porque você compra a briga, você trabalha muito bem, você trabalha muito. Então, se você fizer isso por você, pela sua clínica... Sempre muito dedicado, né, É, doutor? uma dedicação máxima. Então, se você fizer isso pela sua clínica, com certeza vai desenvolver bons frutos. A gente montou aquela clínica, juntando dinheirinho daqui, dali, eu trabalhava, juntava, comprava equipamento, e aí pensei no primeiro momento, eu vou disponibilizar uma vez por semana para trabalhar nessa clínica. Eu iniciei os atendimentos e assim, a gente precisa, eu brinco que nós, profissionais da saúde, além de profissionais, além de técnicos, a gente tem que aprender a fazer marketing, tem que aprender a fazer gerenciamento de clínica, Empreender mesmo, administrador, empreender. Então a gente tem que fazer tudo um pouco. Então eu lembro que eu ia para a cidade, eu ia almoçar nos restaurantes, eu tentava fazer amizade com o pessoal, com os atendentes, para trazer eles para a clínica. E graças a Deus eu tive um bom relacionamento sempre com as pessoas, então acabava vindo muitas pessoas. Essas pessoas gostavam de mim, tentavam me ajudar também. E em um mês, Eunice, eu tive que sair do meu outro trabalho e eu já estava atendendo todos os dias na minha clínica, inclusive nos domingos. Já estava com a agenda cheia. Cheia. Das 8 da manhã até 9, 10 da noite. Esse momento você pode dizer que foi o momento da virada, que você começou a acreditar, falou, tô no lugar certo, na posição certa. E foi graças à minha irmã que me deu esse start, me deu essa força aí pra gente iniciar. Então eu comecei a trabalhar para mim, comecei a ter esse start de que realmente consigo trabalhar e ganhar dinheiro com a minha profissão. E aí comecei a pensar em outras especialidades. A harmonização facial, que é a minha paixão hoje, entrou na minha vida meio por acaso. Então eu fazia ortodontia. Dentro da ortodontia a gente tem um estudo de análise facial que estuda os formatos dos ossos da face, dos coxins de gordura, o que é bonito esteticamente, para a gente proporcionar isso com o aparelho ortodôntico. Então, estudei muito bem isso e na hora da minha monografia da especialização, eu quis estudar um pouco mais sobre o bruxismo e apertamentos dentais, Sim. que ainda é um tratamento que gera um certo misticismo dentro da odontologia. Sim. E aí estudei o Botox dentro do bruxismo. E aí fazendo essa aplicação de Botox, comecei a me apaixonar cada vez mais. Fazia um Botox na mãe, na testa, no pezinho de galinha da minha irmã. Então comecei a entrar na área cada vez mais, me especializar cada vez mais. E aí eu tive um momento que eu me apaixonei muito pela harmonização. Tinha 400 pacientes de ortodontia simultâneos na minha clínica, então eu estava tratando com o aparelho 400 pacientes por mês. E tive que tomar uma decisão. Será que eu deixo esses pacientes, esses 400, que já é uma garantia profissional para mim, para seguir uma área que naquele momento era muito instável, porque o Conselho de Odontologia e de Medicina acabam brigando muito por essa questão da harmonização, quem pode, Sim. quem não pode. Sim. Então, naquele momento, tinha uma briga jurídica muito grande e a gente ficava naquela, será que a gente realmente vai ter uma legislação que blinda a gente, que realmente permite que a gente atue? Então eu vou abandonar essa área que eu estou com 400 pacientes, que eu estou ganhando um dinheiro legal agora, que eu sofri tanto para alcançar. Vou abandonar tudo para seguir uma área que está instável, que talvez amanhã eu nem possa mais atuar. Mas comprei essa briga, segui esse caminho, segui meu instinto e minha paixão. E graças a Deus hoje a gente tem todas as legislações nos blindando, então a gente acaba conseguindo fazer a harmonização com bastante tranquilidade. E hoje é um sucesso, né? Queria que você falasse desse diferencial, né, doutor? Porque
Hoje você está só fazendo a parte de harmonização facial e com muito sucesso. Pessoas muito famosas são seus pacientes, né? Sim. Queria que você falasse um pouco de como você faz isso, porque às vezes a gente vê procedimentos que não deram certo, né? Que agressivos até mesmo. E a gente diria até de uma forma irresponsável, porque a pessoa que chega lá, ela também não sabe direito o que ela quer, né? Isso. Mas você tem um sucesso muito grande. Eu queria que você falasse da sua atuação nessa área. Eunice, então, eu sempre falo que um bom profissional, ele agrega tudo aquilo que ele aprendeu durante uma vida inteira. Então, o profissional que eu sou hoje também diz respeito a tudo aquilo que eu aprendi quando eu era criança com os meus pais, toda essa questão do entendimento das pessoas. Então, eu alio muito ao sucesso dos meus casos já quando o paciente entra no meu consultório. Então, eu tento entender muito bem esse paciente, o porquê ele está me procurando. Eu trabalho com uma área estética, então quem entra ali realmente ele está com alguma incômodo, alguma dor emocional de querer melhorar alguma coisa. Então eu tento compreender. Será que esse paciente só veio buscar um lábio um pouquinho mais volumoso? Será que ele só veio buscar uma maçãzinha do osso mais volumosa? Ou será que ele está incomodado de muitas vezes, como eu recebo mulheres no consultório que não conseguem mais se olhar no espelho porque se dedicou uma vida inteira aos filhos, ao marido e acabou não se cuidando? Então esse é um primeiro passo que eu acabo vendo de grande importância para que a gente consiga um resultado satisfatório. Segundo, estudo. Estudar não quer demais. Então a gente precisa estar sempre se especializando, se atualizando, porque as técnicas de harmonização elas mudam com muita frequência. Então eu estou na área de harmonização há em torno de 7 anos. Nesses 7 anos eu já vi mudanças fantásticas de produtos, de procedimentos. Então eu já mudei muito tudo aquilo que eu fazia 7 anos atrás. E a estética muda muito, a cada ano surgem produtos novos, técnicas novas, e a gente tem que estar correndo atrás. Então hoje eu tenho a oportunidade de estar nos melhores congressos do Brasil e do mundo. Então eu estou sempre em Paris, no INCAS, que é o maior congresso de estética do mundo. Então tudo aquilo que eu vejo que é novo, que é válido, que realmente é bom, eu tento trazer para o meu paciente. Doutor, para quem está assistindo a gente, ainda tem um pouco de dúvida, né? O que é mesmo a harmonia? O que é a harmonização facial, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre. Eu sei que depois a gente vai te ter mais vezes aqui no programa, você vai poder falar com mais clareza, né? Mas só para as pessoas já ficar com um gostinho. O que é de verdade e quem pode fazer? Sim. É muito importante explicar para o pessoal o que é harmonização, Eunice, porque a gente fala harmonização facial, as pessoas já associam aquela questão de estar com o rosto todo preenchido, marcado, com um bocão grande, com a mandíbula quadrada. Mas a harmonização ela não é isso. A harmonização facial, como o próprio nome diz, é a busca pela harmonia estética. Então, deixar um rosto mais harmonioso, fazer com que os olhos das pessoas que nos veem veem com certo agrado. Então, a gente tenta deixar o rosto bonito para que a gente olhe e fale, nossa, como a Eunice está bonita, como esse paciente está bonito. E não aquela coisa marcada, preenchida. Então, artificial. Né? Então, o estudo da harmonização facial, ele condiz com o estudo da estética das estruturas da face, das medidas das estruturas da face, para que tudo se combine entre si. Então, é uma especialidade que hoje dentro da odontologia existe a especialização em harmonização facial já. Então a gente estuda a colocação de fios de sustentação, de preenchedores, de toxina botulínica, de enzimas, de ácidos para remoção de gordura. Então a gente tem vários procedimentos que a gente consegue fazer em face para trazer harmonia. Então a harmonização facial não é simplesmente preencher todo o rosto e deixar quadrado. A harmonização é trazer a harmonia para o rosto do nosso paciente. Muito bom mesmo, doutor. Eu queria que você falasse também do Instituto William Ortega, né? Porque eu sei que você é grato, como você já falou várias vezes, às pessoas que te ajudou na sua jornada e hoje você retribui isso. Você é um profissional de muito sucesso, né? Sua clínica, você acha que não dá nem conta de atender as pessoas que te procuram, mas ainda assim sobra um tempo para você se dedicar a quem mais precisa, né? Fala do seu projeto Bell, né? Eu quero que você fale desse projeto que é muito bacana. Da paralisia de Bell. Sim. Eunice, então eu comecei com o Instituto William Ortega, que são meus consultórios, e eu sempre disse que eu preciso retribuir a tudo que eu conquistei até hoje, porque eu dou a importância a todas as pessoas que me ajudaram,
Seja lá da faculdade, dos meus professores que aceitaram eu ir sem material para aula, seja da minha irmã que deu esse primeiro passo e me ajudou a montar minha primeira clínica, seja a dona da pizzaria, a dona da primeira clínica que eu trabalhei. Então eu sou muito grato a tudo que as pessoas me entregaram e eu acho que o mundo é uma corrente que a gente tem que transmitir sempre o bem, porque essa corrente do universo mesmo, a gente recebe e transmite coisas muito parecidas com aquilo que convive ao nosso redor. Sim. Então, eu sempre falei que eu preciso retribuir ao universo tudo que ele fez por mim. E desde o começo, lá na primeira clínica, eu fiz questão de buscar os projetos sociais de crianças carentes, os projetos de clínicas de bebê, para fazer tratamentos gratuitos para as crianças, para realmente fazer a retribuição de tudo aquilo que eu recebi. E, por um acaso, eu tive um start do Paralisia de Bell, que é 1 Minuto para Bell, que é um projeto que a gente tem desenvolvido hoje. E eu atendendo já na clínica aqui em São Paulo, tenho um grande amigo que é o Dr. Rogério, que atendia uma influencer que é a da Paris, que ela é bastante reconhecida Sim. no meio digital. E a da Paris teve uma paralisia de Bell. E eu sabia tratar a paralisia de Bell com laser terapia, que eu estudei muito isso dentro da harmonização facial. E um dia eu batendo um papo com o Dr. Rogério, o Dr. Rogério falou: William, a Dainara é uma menina muito querida, muito simples, e ela é uma digital influencer que ela teve essa paralisia de Bell e a gente gostaria de melhorar. Você consegue fazer algum tratamento? Porque ela já cansou de buscar, ela já tentou tudo que é possível e não conseguiu. Falei: Rogério, vamos comprar essa briga. Se ela tá com esse problema e ninguém consegue tratar, o que a gente fizer é lucro, vamos tentar. Oferece para ela que se ela quiser vir aqui, a gente tenta estudar a melhor forma possível. E a Dainara chegou no consultório com o rostinho paralisado, muito triste, porque ela trabalhava com imagem, com beleza. E eu comecei a sentir um pouco do que é a paralisia de Bell, que é a paralisação de um lado todo de rosto, para uma pessoa que tem essa paralisia. E essa paralisia pode acontecer com qualquer pessoa, tá? Devido à imunidade, devido a vírus de herpes, então pode acontecer com qualquer pessoa. E eu senti a dor daquela menina que era tão querida, por ter aquela paralisia. Então comecei a tratar, tive um sucesso muito grande e por ela ser muito assistida nas redes sociais, tiveram muitos pacientes que começaram a me buscar. E eu me deparei com cada história, Eunice, que me fez chorar no consultório, de pessoas que tiveram um crescimento muito grande, muito potencial, que vieram do interior do Nordeste, do interior do Sul, do Rio Grande, e chegou em São Paulo, estava crescendo, teve paralisia e acabou paralisando toda a vida. Então a pessoa... eu ouvi histórias de tentativa de suicídio por causa da paralisia, de pessoas que não tinham condição nenhuma de tratar e que chegavam num profissional, o profissional olhava para a cara dela e falava assim: se você não tem dinheiro, eu não consigo fazer nada por você. Puxa vida. E eu acho tão injusto, Eunice, porque assim, eu falo que, graças a Deus, eu trabalho com estética. Se eu trabalhasse com saúde, eu não teria nem o que comer. Porque eu acho muito injusto uma pessoa ter um problema de saúde, algo que vai mudar a vida dela em relação à saúde, não é nem estética. E alguém olhar e falar bem assim: se você não tem dinheiro, você não tem acesso a isso. Eu acho que é injusto, né? Então eu acabei fazendo o projeto de paralisia de Bell e eu disponibilizo esse tratamento de forma gratuita para esses pacientes que têm essa paralisia. Então é uma forma de retribuir ao universo com o trabalho que eu consigo oferecer. Parabéns, uma forma maravilhosa, né? E que você também se sente feliz por isso, né? Porque eu acho que o mais importante é a gente fazer algo que você pode fazer, né? Hoje você pode fazer. Sim. Isso é maravilhoso. A sensação do retorno, né? Sim. Queria que você falasse, doutor, como é que as pessoas te encontram, né? Falasse das suas redes sociais, de contato, que você quiser falar. Eunice, eu falo muito sobre o meu trabalho lá no meu Instagram, que é @drwilliamortega. William com 2 L's e N de navio no final. Então, Dr. William Ortega. E no telefone 45 99809 3334. Então, nesse contato, é o contato do Paraná, é 45, mas vocês vão conseguir ter todas as informações de onde nos encontrar. Que bom. A gente sempre termina o programa pedindo para a pessoa que passou por tudo isso e que venceu, para dar um conselho para quem está em casa, né? Porque às vezes a pessoa que está em casa, ela está precisando desse incentivo e a sua história vai inspirar muito, né? Então, eu queria que você falasse direto para quem está em casa, o que ela faz para começar, mesmo que se for do zero, o que ela precisa fazer para chegar onde você chegou. Sim. Então, Eunice, eu sempre falo, e eu recebo muitas mensagens dos meus alunos hoje do Instituto, doutor William, eu
fico desanimado, porque eu não consigo ter um sucesso profissional com grande facilidade, tão rápido. O que você me aconselha a fazer para que eu consiga chegar em um nível como você está? Primeiramente eu digo, dedicação é tudo. Se dedique, foque, faça aquilo que você realmente quer e com garra e vontade. Não deixe ninguém falar que você não é capaz de fazer aquilo que você está fazendo, porque quando você estuda, foca e faz com um objetivo, você vai alcançar. Então, o estudo é a base de tudo. A gente precisa entender muito bem o nosso trabalho, entender muito bem o que a gente está fazendo para trazer um bom resultado para o nosso paciente. Então, se dedicar com o estudo e se dedicar realmente na persistência de fazer. E não desistir no primeiro erro, na primeira vontade de desistir, você não pode desistir, porque senão a gente não consegue alcançar nada. Sim, muito bom, doutor. Eu queria te agradecer, foi muito bacana ouvir sua história, que às vezes a gente vê lá no Instagram e a gente não sabe, né? A gente acha que foi fácil, né, doutor? Sim. E aí quando você começa a contar, que você fala tudo isso e aí você fala, chegou onde chegou, justamente por causa de todo esse conselho que você deu. Sim. Mais uma vez, parabéns, viu? E obrigada pelo seu tempo. Sei que o senhor é tão ocupado de vir aqui contar sua história e compartilhar com as pessoas, viu? Sim. Eu que só tenho a agradecer, Eunice, mais uma vez eu digo, só vem profissional aqui que eu admiro muito nesse programa, então estar aqui para mim hoje é uma sensação de que realmente eu alcanço coisas boas com o meu trabalho e que eu tenho visibilidade aí perante aquilo que eu faço. Obrigado pelo convite. Obrigada. Você atende em São Paulo e em Cascavel, né, doutor? Porque às vezes as pessoas têm essa dúvida, né? De achar que você só atende lá, mas você atende em São Paulo, principalmente, Isso. né? Hoje minha agenda está muito mais aqui em São Paulo. Inclusive estou agora abrindo uma clínica junto com o conceito de um dermatologista extremamente conhecido aqui de São Paulo, que é o Dr. Alberto Cordeiro, que é um grande amigo. Essa clínica é um projeto que até a Sabrina Sato confia muito nesse trabalho, ela é embaixadora do nosso projeto. Então a Sabrina compra essa briga aí porque ela confia muito e a gente fica muito feliz porque ela tem um renome muito grande. Então a gente tem atendimentos aqui, na Vila Nova Conceição. Então quem quiser o endereço certinho, só entra lá no Instagram, contato com as minhas secretárias que ela vai passar o endereço certinho. Muito bom. Muito obrigada mesmo, viu? E a você de casa, muito obrigada por sua audiência e até o próximo domingo com uma nova história.